Essa atividade experimental se tem o objetivo de abordar aspectos do eletromagnetismo e para realizar o mesmo será necessário 2 tubos, um sendo de cobre e outro de acrílico, um ímã cilíndrico e um suporte de ferro. Iniciamos o primeiro experimento com o tubo de acrílico, o famoso PVC. Logo depois deve ser experimentado em um tubo de metal. Usando o tubo de cobre, é perceptível que o tempo de queda de ímã é diferente de tubo para tubo, por conta do seu material. Ao verificar o tempo de queda, você perceberá que o ímã cai com velocidade constante. Para que ele caia com velocidade constante, já que atua sobre a força e peso, é necessário que exista uma força de igual intensidade, porém com sentido para cima, atuando sobre o ímã. A explicação para tal acontecimento tem como base as leis de Faraday e Lenz. Como disse anteriormente, o cobre não é um material ferromagnético, portanto, ele não atrai o ímã e nem é atraído por ele. Mas, quando o ímã é abandonado no interior do tubo de cobre, ele faz com que um campo magnético passe por todo o interior do tubo. Sendo assim, cada anel do tubo de cobre tem comportamento igual a uma bobina ou uma espira. Dessa forma, há um campo magnético variado criado porque o ímã está descendo, gerando uma força eletromotriz induzida de acordo com a lei de Faraday. Essa força eletromotriz induzida provoca uma corrente elétrica pelo fato de que o circuito ele é fechado e essa corrente elétrica ela é induzida a obedecer à lei de Lenz. Questão 17. Quais são os nomes dos 2 cientistas por trás da Guerra das Correntes? Nikola Tesla, o inventor e engenheiro, foi um homem injustiçado perante as empresas que trabalhava, pelo fato de que não recebia créditos de suas muitas invenções. Ele venceu as adversidades e os fatores financeiros, contribuindo muito para a evolução do tempo, tais como o uso da corrente alternada para a transmissão de energia elétrica em longas distâncias, utilizadas em fios de alta tensão. Ele defendia e imaginou um sistema no qual grandes geradores centralizados enviariam energia através de longas linhas de transmissão. Thomas Edison foi um empresário dos Estados Unidos que patenteou e financiou o desenvolvimento de muitos dispositivos importantes de grande interesse industrial. O feiticeiro de Menlo Park, como era conhecido, foi um dos primeiros a aplicar os princípios da produção maciça ao processo de invenção. Ele acreditava e defendia que a energia em CC era utilizada em bairros para a energia de pequenos geradores. Quais são as vantagens da corrente alternada? Na corrente alternada, outros senhores se habituaram a um método no qual, com os fios bem isolados, eles faziam uma bobina e em sua frente giravam o ímã. Seus princípios se dão pelo polo norte do ímã, chega nos elétrons que são arrancados de sua órbita e vão para o lado do ímã, ficando mais do outro lado. Temos como então, por dentro de uma pilha, um mais e um menos. Evidentemente, assim que nos giramos, nada mais acontece. Isso se dá pelo fato de que não podemos fabricar energia, mesmo a elétrica, a partir de nada. Assim, continuando a girar, o polo sul do ímã chega ao ímã e ocorre o mesmo de antes. O mais se torna menos e vice-versa, ou seja, a corrente vai de uma direção a outra, por isso se chama alternada. Quais são as vantagens da corrente contínua? É uma corrente elétrica que flui de forma constante em uma única direção. Ela pode ser produzida por uma fonte de tensão constante, como pilhas, baterias ou células solares. A corrente contínua é ideal para aparatos eletrônicos que requerem uma fonte estável de energia, porém é péssima para distâncias longas. Questão 20. É possível transformar a corrente contínua em corrente alternada? E o inverso? Sim,
É possível converter a corrente contínua, DC, em corrente alternada, AC, e vice-versa, usando dispositivos chamados de conversores de energia. Esses dispositivos são comumente usados em eletrônica de potência para uma variedade de aplicações. Um dispositivo para converter a corrente contínua em corrente alternada é o inversor. O inversor transforma a corrente contínua em uma forma de onda alternada, geralmente senoidal. O dispositivo comum para converter a corrente alternada em corrente contínua é o retificador. Um retificador transforma a corrente alternada em uma corrente contínua, geralmente utilizando diodos semicondutores.